Salve, salve galera, muito boa noite. Muito boa noite. Vamos iniciando então mais uma live aqui no Insta do Espaço Vida em Movimento. Vamos chamar a galera, dando valor também para quem já vai entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou enviando uns convites aqui, enquanto a galera vai chegando. Sejam bem-vindos aí a Dani, a Ju Mendes, a Rafa, Carol, nossa convidada de hoje também já tá aí. Gente, enquanto a live não começa, o velho convite de sempre. Deixa eu tirar minha música aqui. De vocês compartilharem a live, claro. Tem várias formas de vocês nos ajudarem a divulgar mais a live do Instagram, distribuir mais a live, que é comentando aqui embaixo, como a Rafa acabou de fazer. Vocês podem clicar no coraçãozinho que tem aqui embaixo, nesse cantinho aqui. Vocês podem clicar nesse coraçãozinho ali também. Embaixo ali tem um aviãozinho de papel. Mandem para os amigos, para os conhecidos de vocês, para que eles também possam acompanhar a live. Até porque a live de hoje é um tema bem bacana, um tema bem interessante. Nossa convidada hoje, a Carol, vai trazer várias estratégias, várias sacadas bem legais aí, falando sobre imunidade, sobre como aumentar a imunidade agora no inverno, que nem parece que é inverno, né? A gente tá aí com quase 30 graus de temperatura, mas é inverno e a gente tem que ter cuidado. Então daqui a pouquinho eu já vou chamar a Carol aí para ela entrar na live com a gente. Antes de mais nada, quero novamente me apresentar. Meu nome é Douglas, sou cofundador aqui do Espaço e a gente está fazendo essa série de lives, então trazendo conteúdos, trazendo materiais para compartilhar com vocês que nos seguem, todos relacionados àquilo que a gente oferece dentro do nosso espaço e outras áreas do conhecimento também. Então, além da nossa equipe que vai participar das lives, terão convidados, terá gente de outros lugares, de outras empresas que vão trazer aí novas experiências, novos conteúdos para compartilhar com a gente, certo? Então as lives não vão ser sempre nos mesmos dias, tem semana que terão 2, 3 lives, então a gente vai criar um movimento bem bacana, um movimento bem ativo aqui no Insta do Espaço. Então, dito isso, já entrou uma galera legal aí, vou parar de enrolar e já vou chamar a Carol aí, a nossa convidada, para ver o que ela trouxe pra gente hoje. Vamos lá, aqui. Chamei ela. Enquanto isso, deixa eu acenar pro pessoal aqui que já chegou, Yasmine, Débora, Alau, Léo, Queca, Rebeca. É isso aí. Eu já ouço a Carol, mas não a vejo. Cadê a Carol? Carol? Não a vejo. Escutei um pouquinho os barulhinhos aqui, os ruídos, mas não chegou. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Enquanto isso, a Dani também. A Marina acabou de entrar também. Eu adoro quando a Marina entra nas lives. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Deu uma trancadinha aqui. Não deu certo. Gente, então enquanto a Carol vai tentando entrar, vocês fiquem à vontade para comentar, para ir tirando as dúvidas de vocês, para fazerem as perguntas que vocês acharem interessante que estejam relacionadas ao nosso tema de hoje. Lembrando que o tema é como aumentar a imunidade da família contra as doenças do inverno. Então, tema aí bem bacana que a gente vai trazer hoje, se a Carol conseguir entrar, né? Porque tá uma função aqui, não tá rolando. Ela não tá aparecendo. Eu ouço um pouquinho ela aqui, mas não vejo a Carol. Deixa eu cancelar a Carol. Eu vou cancelar de novo aqui e vou tentar te chamar de novo. Só um minuto. Vamos lá. Temos aqui perfil da Carol. Aqui ela. Vamos de novo. Ó, de novo eu ouço a Carol, mas não. Oi, Carol, tudo bem? Oi, peraí. Eu, Tá eu te ouço, travada a mas minha não, imagem? eu te ouço, mas não te vejo. Parece que eu tô te Não, ligando. peraí.
Não sei se é a Vamos minha tentar de novo. imagem. Pessoal, comentem aí se vocês estão vendo a Carol para ver se sou eu aqui que não estou vendo ela só. Está aparecendo a imagem dela para vocês, por favor. Nos ajudem aí. A gente é leigo nessa área de tecnologia, então a gente precisa de ajuda. Ali a Rafa comentou que a Carol não aparece, a Dani também não está vendo. A Carol, acho que inclusive cancelou a participação aqui. Vamos tentar mais uma vez, então. Vamos cancelar aqui, peraí. Ô, Carol, ou melhor, manda tu uma solicitação aí para que daí eu aceito aqui, vamos ver se daí funciona. Vamos tentar uma estratégia diferente. Só um pouquinho, galera. Tivemos problemas técnicos. Faz parte. Quem faz as coisas ao vivo acontece isso aí. Opa, deixa eu ver, vamos ver, visualizar. Vamos ver se agora vai dar certo. Expectativa agora, minutos de tensão. Opa. Ah, foi? Aí, agora sim. Ai, agora sim. Desculpa, Ah, pessoal. Eu não sei o que que houve. tudo certo. Deixa eu me ajeitar aqui para não ficar aparecendo só E também. o Beleza, e aí, áudio Carol? tá bom? Olha, para mim tá legal, galera. Vocês estão vindo bem? Tudo certinho? É, não tá com eco? Olha aí, não. O pessoal tá comentando aí que tá aparecendo bem. Dá para ouvir legal? Dá para ouvir bem? O áudio tá bom? Aí, ó, Então tá beleza. certo. Boa noite. Tudo certo. Então, boa noite, Carol. Seja muito bem-vindo, então, às nossas lives aqui. Expectativa, né? Fazia tempo que a gente estava já programando de fazer uma live e Sim. hoje saiu. E aí, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Gente, então, antes da gente começar, Carol, eu vou pedir que tu te apresente. Eu já falei que tu é a nossa nutricionista aqui do espaço, mas quero que tu te apresente um pouco melhor para a galera que está chegando aí e ainda não te conhece. Vamos lá. Claro. Então, pessoal, boa noite. Né? Meu nome é Carolina Garcia, sou nutricionista, trabalho no Espaço Vida em Movimento, né, junto com o Douglas, e atuo principalmente na área de tratamento de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, emagrecimento, né? Então, são essas as minhas áreas de atuação atualmente. Quem está querendo ganhar peso, que nem eu, assim, Carol, mundo fitness, Ai, ajuda também? Então, estou interessado. a gente ajuda também, a gente Olha aí, ó. suplementa também. Carol, então, vamos lá. Nosso tema de hoje, a gente conversou quando a gente estava programando já a live. Então, que é um tema que tem se falado muito agora, a questão da imunidade, né? Agora, principalmente com a questão da quarentena, acho que esse tema imunidade, ele explodiu, assim, sabe? Todo mundo querendo receita, querendo fórmula, querendo alimento, querendo medicamento para aumentar a imunidade. E a primeira pergunta aqui que eu te preparei para a nossa live de hoje é, de fato, o que é essa imunidade? O que é esse nosso sistema imunológico? Como a gente, como isso nos afeta? Explica um pouquinho mais para quem não entende, para quem é leigo que nem eu, assim, o que é a nossa imunidade? O que é o nosso sistema imunológico? Tá, Douglas? Bom, a imunidade, ela é muito importante, né, gente? Sem ela, eu acho que a gente não seria nada, né? Então, ela é fundamental para o nosso organismo, né? O nosso sistema imune é todas as nossas defesas. Então, sem ele, a gente ficaria vulnerável a qualquer agente. Então, tem várias situações que podem alterar, sim, a nossa imunidade. Então, situações de estresse, ar, poluição, né, principalmente. A questão também de temperatura. Então, a gente precisa, né, proteger o nosso organismo contra esses invasores. Então, o que é o sistema imune, né? É o nosso conjunto de células, né, numa forma mais simplificada, né, porque ele é bem complexo, né? Então, esse conjunto de células e órgãos, eles vão atuar
imobilizando o invasor. Então, pode ser vírus, pode ser bactérias. Então, eles vão atuar inibindo a ação desse invasor e promovendo, então, criando anticorpos para combater ele. Então, isso ocorre diariamente, na verdade. Então, vou citar alguns exemplos que acontecem com todo mundo, né? E a gente nem percebe que é o nosso sistema imune atuando. Por exemplo, assim, quando a gente corta o dedo, né? E começa a cicatrizar, ali tem ação do nosso sistema imune. Quando a gente leva uma picada de inseto, de mosquito, e fica vermelho, começa a coçar, é o nosso sistema imune nos protegendo e atuando. Então, tem diversas formas, né, que o nosso corpo constantemente ele está nos protegendo, né? Muitas vezes ele consegue, né? Então, quando a gente corta o dedo, quando a gente, né, leva a picada de inseto, ele mesmo sozinho consegue nos proteger. Em algumas situações, daí a gente precisa de um auxílio, um suporte, né, um pouco maior para não virar uma doença, enfim, né, um pouco mais grave. Então, por exemplo, alguns sinais são febre, quando a gente tem resfriado, tem gripe. Então, são alguns sinais que o nosso sistema imune ele já está um pouco sobrecarregado e precisa de mais ajuda. Então, daí é onde a gente entra com medicação, com algum tratamento mais específico. Então, basicamente é isso. O nosso sistema imune é todas as nossas células de defesa para o nosso organismo, né? Então, ele atua constantemente, assim, ele não para nunca. E quando a gente não tem esse anticorpo para combater aquele agente infeccioso ou vírus, enfim, a gente acaba desenvolvendo sintomas, né, e precisa fazer um tratamento, então, específico para aumentar a nossa imunidade. Tá? Ah, legal. Carolina, ali tu falou a questão de ansiedade, estresse, essa parte mais, vamos dizer, emocional, psicológica que afeta esse nosso sistema imunológico, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor como isso acontece, assim, porque para mim sempre ficava a questão de vírus, gripe, esse tipo de coisa, assim, que vai afetar, que eu tenho que estar bem cuidado com isso. E agora, como tu sabe, a gente teve neném agora há pouco tempo, e se falou muita coisa assim, sabe? Eu me sentia, às vezes, tava às vezes preocupado, ansioso com essa questão da chegada da Marina e tal. E de vez em quando, às vezes, daí, às vezes eu me sentia mal, às vezes um pouco dor de estômago e tal, essa imunidade. Mas não aconteceu nada, assim, não aconteceu nada de anormal, assim, mas não tá preocupado com a gravidez? Olha, não que eu sinta, assim, sabe? Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão emocional, psicológica, de como isso afeta a nossa imunidade, né? Porque eu vivi isso na pele há pouco tempo, né? Sim. Bom, Douglas, é bem importante a tua colocação. Isso afeta, sim, a nossa imunidade, principalmente o estresse, né? Então, estava numa situação de estresse, né, de uma ansiedade, e isso, sim, acabou alterando um pouco a tua imunidade. E outros fatores também contribuem. Então, por exemplo, distúrbios do sono, que às vezes também quem tem ansiedade pode ter algum distúrbio de sono, então isso também vai afetar a nossa imunidade. Questão até alimentação, né? Quando a gente tem uma má alimentação, isso acaba interferindo também. Algumas doenças, né, autoimunes, outras condições, né, também deixa algumas pessoas mais imunodeprimidas, com a imunidade mais baixa. Alguns grupos também, né, de pessoas, então idosos, gestantes, também pode ter essa baixa de imunidade. E principalmente quando a gente tem aqueles indivíduos que vai consumir bebidas alcoólicas ou tem o hábito de fumar. Então, todos esses fatores vão interferir para baixar a nossa imunidade. Né? Um fator também bem importante é a prática de atividade física, porque ela também vai auxiliar a gente a aumentar a nossa imunidade. Então, junta o sedentarismo com algum hábito alimentar ruim, com algum distúrbio de sono, com estresse, ansiedade. Então, todos esses componentes é que vai gerar, sim, essa baixa de imunidade. No teu caso, foi um ponto específico, né? Era uma ansiedade boa, né? Mas isso, sim, pode, com certeza, pode ter influenciado um pouco na tua saúde, né? Então, isso é bem importante de colocar. Sim. Tá? Sobre ali a questão da alimentação, né? E falando um pouquinho de estresse também, até o pessoal pode comentar se estiver passando por isso também. Agora, na questão da pandemia, então eu vejo que
é comum as pessoas estarem mais estressadas, terem mais ansiedade, não conseguir dormir direito. Então, Uhum. isso sim pode gerar um pouco da baixa dessa imunidade que a pessoa tem, né? Uhum. Então, é bem importante a gente associar uma boa alimentação, né? Porque hoje mesmo eu estava lendo algumas pesquisas, né, bem recentes que estão saindo na área da nutrição, que já está comprovado que nesse período de quarentena as pessoas estão ficando um pouco mais entediadas, né, pelo fato de ter mudado a Uhum. rotina, principalmente do trabalho, né, e a pessoa começa a consumir alimentos que não vai ter tantos nutrientes, então começa a abusar um pouco mais da alimentação mais industrializada, e isso acaba Uhum. afetando também na imunidade do indivíduo. Então é bem importante a gente aliar tanto a uma boa alimentação, né? E não deixar que esse período de estresse que todos estamos passando, né, não interfira ainda mais na nossa imunidade, que a gente possa fazer algumas escolhas melhores para não influenciar na imunidade e também, possivelmente, numa alteração do peso, né? Em alguns Uhum. casos que isso pode ocorrer. Então, isso é Sim, bem importante da gente estar ressaltando, né? Para as sim. pessoas conseguirem conciliar e tentar administrar isso de uma forma melhor para no final a gente conseguir saúde, imunidade, né, e Uhum. passar por esse período de uma forma mais tranquila, né? Sim. Então, a nossa alimentação, quando ela fica desregrada, ela não afeta só o nosso peso, mas também afeta a nossa nosso sistema imunológico. A gente está mais vulnerável a doenças daí também. Com certeza, com certeza. E tu pode verificar assim que quanto mais industrializados você consumir, a tendência é que menos imunidade tu vai ter, porque nos industrializados não vai conter vitaminas, não vai conter minerais essenciais para manter a nossa saúde, né? Então, muito provavelmente eles vão ter muito açúcar, muita gordura. Então, claro, né, o açúcar ele vai gerar uma sensação de prazer imediata no nosso cérebro, né? Ele vai dar Uhum. aquele aumento da serotonina. Mas tem outros alimentos saudáveis que também vão carregar esse benefício, né? Então, por Uhum. exemplo, algumas estratégias que as pessoas podem fazer é consumir alimentos que são precursores da serotonina. Então, consumir alimentos mais integrais, Uhum. frutas, tem o triptofano também, né, que é um precursor tanto da serotonina quanto da melatonina, né, que é o hormônio do nosso sono. Então, tá tudo interligado. Então, daqui a pouco, só o fato de você, por exemplo, consumir diariamente frutas, principalmente a banana, já vai ter um pouco desses nutrientes e vai auxiliar a você manter um peso mais saudável também e administrar tudo isso, né? A sensação de prazer com a comida, a sensação de você ter mais imunidade também, né? A questão da Uhum. saúde e manutenção do peso. Então, é tudo interligado, uma coisa vai levando a outra, né? Ah, que legal. E olha só, Carol, deixa eu te perguntar. Hoje a gente está falando sobre. A chamada da nossa live, na verdade, hoje foi sobre a questão do inverno, né? Como melhorar a nossa Uhum. imunidade contra as doenças do inverno. Só que quem vive aqui no no Rio Grande do Sul tem essa questão, né? De que às vezes a gente vive inverno e verão na mesma semana. Então, semana Sim. passada a gente estava aí com os dias mais frios do ano e essa semana a gente está aí com 32, 33 graus. Eu queria te perguntar como é que essa variação, ou se essa variação de temperatura também afeta o nosso sistema imunológico. Esses picos, assim, de uma hora está 0 graus, daqui a pouco está 35 graus. Isso afeta também a nossa imunidade, nosso sistema imunológico? Sim, afeta, Douglas. Principalmente porque, né? O nosso corpo, ele se acostuma numa determinada temperatura, né? Então, quando a gente tem essa mudança muito brusca da temperatura, a gente demora, nosso sistema imunológico demora um certo período até conseguir regular todas as funções dele novamente, né? Até se adaptar àquela nova temperatura e alterar, inclusive, o nosso metabolismo, porque a gente sabe que no frio a gente vai ter o metabolismo um pouco mais acelerado, por isso que a gente tende a sentir mais fome também no inverno, optar por refeições, né, mais calóricas muitas vezes, né, com mais carboidrato, mais gordura, justamente Uhum. por isso. Então, quando tem uma queda muito brusca, uma mudança assim de temperatura, tanto para calor ou para frio,
isso vai dar uma pequena queda na nossa imunidade, tá? E o que que acontece quando dá essa queda? Não é que a mudança da temperatura vai fazer você pegar a gripe ou o resfriado. O que acontece é que isso propicia, né, como a gente teve essa queda da imunidade, propicia que o vírus da gripe e o vírus do resfriado entrem mais facilmente, né, no nosso Uhum. corpo e atinge o nosso sistema que está ali um pouco debilitado. Então, é por isso Uhum. que a gente acaba ficando doente. Então, na verdade, relaciona tanto a questão dessa mudança, que vai deixar a gente mais vulnerável, e junto o Uhum. vírus, né, da gripe, que vai estar principalmente nas gotículas, no ar. Então, né, quando a gente tosse, quando a gente espirra, é o mesmo conceito do coronavírus, né, que agora a gente anda se protegendo e provavelmente a gente vai adoecer bem menos de gripes e resfriados devido a todos os cuidados que a gente tem, né, Uhum. hoje em função da pandemia. Então, basicamente é isso, né? A gente tem essa queda da imunidade e propicia, então, fica mais fácil do vírus nos atingir, né, com essa imunidade em desequilíbrio, Uhum. tá? Legal. Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas já. Ah, Uhum. a Renatinha aqui, ela pergunta, e já é uma das perguntas da sequência aqui que a gente tinha preparado. A Renatinha diz assim, Carol, gostaria de saber sobre a tua opinião sobre a reposição de vitaminas. Utilização aí de vitaminas para aumentar a imunidade. O que que tu pensa sobre isso, Carol? Então, eu penso que depende, tá? Então, Uhum. assim, vai depender muito do seu caso. Por exemplo, indivíduos saudáveis, a gente sabe que não precisa suplementar as vitaminas, porque você fazendo uma refeição completa, equilibrada, mantendo vários nutrientes na sua dieta, você consegue manter o seu aporte diário, né, de todos eles, e não vai precisar suplementar, tá? Mas a gente tem outro caso, que daí sim a gente vai suplementar, que são casos que as pessoas têm uma imunidade mais baixa ou têm um problema na absorção de determinados nutrientes, ou a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, que também vai interferir na absorção de Uhum. nutrientes, ou a pessoa é idosa, que a absorção também vai ser mais reduzida. Então, assim, a gente precisa avaliar cada caso, mas em geral, tá? Indivíduos que são saudáveis, que têm uma boa alimentação, uma alimentação mais variada, não é necessário suplementar. Então, muitas vezes a gente ouve, né, em consultório, principalmente as pessoas falando que não gosta, então, de frutas, vegetais, e quer, então, substituir pelas vitaminas, por algum suplemento, né, no caso. Então, isso Uhum. não é viável, tá? Seguir por essa estratégia. Por quê? As vitaminas, elas, né, do alimento vão ser naturais. Então, ali a gente não vai ter só as vitaminas, vai ter um conjunto de nutrientes naquele alimento. Uhum. E quando a gente vai suplementar, a gente vai estar utilizando as vitaminas e os minerais de forma sintética. Uhum. Então, ali vai ter o nutriente isolado. Então, muitas vezes a gente vai ter que suplementar e complementar ele com alguma outra coisa para ele realmente conseguir entrar na forma ativa dele no nosso organismo e ser absorvido. Uhum. Então, a gente tem essas diferenças, né? Apesar de ser suplementação, né? A gente tem essas pequenas diferenças. E ele sempre é um complemento. Então, por mais que o indivíduo seja idoso, né, ou tenha alguma doença, e a gente está suplementando, a gente também mantém uma dieta equilibrada. Então, é a combinação das duas coisas. Uhum. Então, a vitamina não vai suprir todas as tuas necessidades, a suplementação. Precisa combinar os dois. Uhum. A vitamina sozinha não faz milagre. Não, não faz milagre. Então tá. Carol, vamos para alguns mitos e verdades que a gente preparou aqui e que eu quero trazer para ti. O primeiro deles, a questão da vitamina D. Ontem eu até tava assistindo a tua live lá no outro canal e eu vi que vocês falaram lá e eu queria perguntar para ti hoje de novo. Falta de vitamina O D piora a saúde de quem está com gripe ou resfriado? que tu acha? E que eu E acho. aí, tu viu a minha live ontem? Eu já sei, Verdade. né? Hã? Eu já sei, eu assisti a live ontem, então eu já sei. É,
Não, é verdade, gente. A falta de vitamina D piora, sim, o estado de gripe ou resfriado. Por Uhum, quê? Até isso veio muito também amplamente discutido em função do coronavírus. Veio algumas informações também sobre isso. A vitamina D, ela é amplamente conhecida. Na verdade, ela é uma vitamina muito estudada, né? Então, ela tem inúmeros benefícios. Tem alguns uhum, autores até que trazem ela como se fosse um hormônio, né? De tão benéfica que ela é. Então, o uhum, que que acontece, tá? Ela sim ajuda na nossa modulação do nosso sistema imune, né? Do sistema imunológico. Ela ajuda a modular o nosso sistema imune. Isso é uhum, uma das funções, né? Mas ela também está bem presente na questão de absorção de cálcio, né? Que é bem comum as pessoas idosas precisarem suplementar, né? E outros indivíduos com deficiência também. Então, o que que acontece, tá? A vitamina D, a gente precisa, né, se expor ao sol para conseguir sintetizar essa vitamina. A gente uhum, tem 10% da vitamina, a gente adquire pela alimentação, então, através de peixes, como sardinha, salmão, peixes, né, de águas e frutos do mar, águas frias, uhum, na verdade. O leite também, né? Porque, na verdade, o leite ele acaba perdendo um pouco durante o processo de industrialização, mas depois é reposto muitas vezes. Daí tem iogurtes também que vai ter, enriquecido com a vitamina D. E uhum, principalmente na gema do ovo, né? Então, mas apenas 10% vai vir da alimentação. O restante, os outros 90%, vai vir da nossa exposição ao sol. Então, a gente uhum, precisa pegar sol, né, entre 10 e 4 da tarde, é os raios UVB que a gente vai sintetizar essa vitamina, então precisa se expor no mínimo uns 15 minutos, né, sem o protetor solar, para conseguir, então, sintetizar a vitamina D e complementar, então, junto com a dieta para manter os seus níveis adequados. Então, ela uhum, é, sim, bem importante. E, enfim, se estuda muito ainda sobre ela, né? O que foi trazido muito assim pela mídia atualmente, que ela poderia, a suplementação de vitamina D poderia, inclusive, evitar a infecção, né? Enfim, de gripe, resfriado. Então, esse ponto, ele ainda é contraditório, assim, né? Na verdade, não é que você não vai ficar doente, tá? Na verdade, você uhum, vai ter uma melhor resposta imunológica. Então, por isso que precisa uhum, ter ela em concentrações adequadas, né, no nosso organismo, uhum. tá? Legal. E tu acabou de falar de não ficar doente, de ter sol, a questão da vitamina não vai te ajudar a não ficar doente, ela vai, quer dizer, ela vai te ajudar a não ficar doente. Mas aqui tem outro mito, a questão da vitamina C. Carol, quem consome vitamina C não fica doente? Mito ou Então, é verdade? mito, É mito? também é mito. O que que acontece com a vitamina C, né? Ela é amplamente consumida, principalmente agora na época de frio, né? Com a proposta de que você não vai pegar gripe, resfriado. Uhum, Mas como eu comentei um pouquinho antes, né, na minha fala, a gripe, o resfriado, né, a gente vai ser a ação do vírus. Então, o que que acontece? No momento que a gente fica doente, não adianta a gente consumir mais vitamina C, né? Ela não vai curar essa gripe ou esse resfriado, né? A gente uhum, precisa manter ela em bons níveis diariamente. Então, quando a gente vai adoecer, a gente vai ter uma resposta melhor. A gente vai, estudos, né, artigos científicos trazem com evidência que uhum, você vai conseguir uma recuperação mais rápida do que se você tivesse com níveis muito baixos dessa vitamina no seu organismo. uhum, Então, é isso que ocorre. Se você tem um consumo ideal da vitamina C, você vai ficar doente, mas tu vai se recuperar mais rápido do que aquela pessoa que não consome. Então, é uhum, esta a proposta, né, dessa vitamina, mas uhum, que só você tomar assim nunca mais vai adoecer, daí já não, a gente já não pode extrapolar esses dados para isso, né? Porque a gente não uhum, tem assim uma cura, né, nos alimentos. E isso é muito comum, Douglas, porque a mídia, enfim, isso há anos, né? Imagina, entrei na faculdade em 2010, desde 2010 eu vejo assim amplamente assim as pessoas venderem os alimentos ou como superalimentos ou como por alguma doença, ou você não vai ficar doente. uhum, E isso, às vezes, a pessoa acaba acreditando, mas na verdade não acontece. Então, as pesquisas mostram, né, que a gente precisa
é de uma alimentação equilibrada, mais balanceada, para Uhum, conseguir ter uma resposta melhor. Tá? uhum. Show. Carol, antes da gente ir para os próximos mitos, Oi. deixa eu voltar um pouquinho nos comentários aqui. Teve Sim, algumas participações aqui legais. A Renatinha comentou daí depois da tua resposta que nessa fase de pandemia, principalmente, estão indicando muito a reposição de vitaminas D, C e zinco. E daí já logo na sequência, a Maria Helena perguntou quais alimentos que contêm zinco. Qual é o efeito do zinco, então, na questão da nossa imunidade, Carol? Explica um pouquinho para nós. a Maria Helena, é isso? Maria Helena quer alimentos que contenham zinco. Ah, tá. Zinco, principalmente cereais integrais. Uhum, Então, nas fibras, granola, aveia, principalmente esses alimentos vão ter zinco, farinha integral também, uhum, e também alimentos que vão ser de origem animal. Então, as carnes, você vai conseguir também um aporte de zinco na sua alimentação. Então, são uhum. esses os alimentos que vai conter esse nutriente. Tá, legal. Respondido, dona Maria Helena. Vamos lá. A Cirlei comentou aqui também. Qual o melhor horário para tomar Peraí, sol? qual Oi? era a outra pergunta? Não, não era Acho que pergunta. era duas. Era só a Renatinha. Ela colocou que nessa fase de pandemia, principalmente, estão indicando muito a reposição de vitaminas D, C e o zinco. Sim, sim. A questão da vitamina D, como eu falei, pela questão da imunidade, né? O Uhum, que que aconteceu nessa situação de Covid, só para esclarecer junto com ela? Indivíduos que tinham a deficiência da vitamina D, eles suplementaram, né? E tiveram uma melhor resposta. Mas foi comprovado só com indivíduos que tinham a deficiência. uhum, Então, por isso que ainda não se extrapolou esses dados para toda a população, para todo mundo tomar ou suplementar a vitamina D. Né? Os uhum, estudos ainda, eles são muito associados a somente quem realmente precisava suplementar e teve uma melhor resposta em relação ao tratamento da COVID. Né? uhum, Então, isso ainda não está totalmente elucidado e até então a gente não tem uma orientação para suplementar para indivíduos que não têm a deficiência dessa vitamina. E a uhum. vitamina C também é a questão ali da imunidade também. Né? Tá, legal. A Cirlei perguntou qual o melhor horário para tomar sol e conseguir sintetizar a vitamina D. Entre 10 e 4 horas. Entre 10 Em e... torno de 15 a 20 minutos é o recomendado da exposição. Show. Deixa eu ver aqui. A Renata tem outra pergunta. Devemos consumir menos arroz? Eu sou muito fã. Minha maior dificuldade é diminuir o consumo. Fico sem comer pão, mas arroz é meu predileto. E agora, o arroz é o Que vilão, Carol? bom! Não, arroz é ótimo. Inclusive, se você consumir o arroz com feijão, já tem um banquete aí de proteínas e aminoácidos essenciais para manter a saúde. Então, Uhum, não tem problema nenhum deixar de comer arroz. O que, que pode estar acontecendo, né? Talvez ela pode pensar em alguma estratégia que vai retirar carboidrato ou vai diminuir carboidrato e muitas vezes acaba restringindo o arroz, os pães, uhum, mas isso não influencia, né? Na verdade, a gente tem diversas estratégias, né, para manter o peso saudável. E sim, você pode estar consumindo o arroz diariamente, né, em porções adequadas, não vai interferir tanto assim na sua alimentação. Né? A gente pode combinar outros ingredientes, acrescentar legumes, acrescentar vegetais, né? Ou até mesmo grãos integrais, né? Fazer o arroz uhum, branco, misturar um trigo em grão, que daí você já diminui, na verdade, né, a carga glicêmica desse alimento. E você pode estar aí consumindo tranquilamente o seu arroz todos os dias, né? Então não tem nenhum tipo de problema. Carol, só deixa eu te perguntar. Não sei se foi só para mim que deu uma trancadinha agora na tua fala. Ah, mas em resumo, a Renata pode comer o arroz tranquilo, então. Tranquilo. Sim, pode comer o arroz tranquilo. Show. Pode comer. Show. Deixa eu ver o Léo aqui. Durante o inverno, algumas pessoas costumam diminuir a ingestão de água. E qual a importância da ingestão diária e qual a quantidade ideal de água para ser consumida agora no inverno, Carol?
Muda alguma coisa do verão Excelente para o pergunta. inverno? A quantidade de Excelente água? pergunta. A quantidade de água é em torno, assim, a gente faz um cálculo aproximado, em torno de 25 ml por quilo de peso que a pessoa tem, tá? Uhum. Mas acontece que às vezes o indivíduo, né, vai dar um cálculo, uma quantidade muito grande, às vezes dá até mais de 3 litros de água. Então a gente vai adequando conforme a necessidade realmente que ele apresenta. E o ideal é a gente tentar planejar estratégias para aumentar o consumo de água, principalmente agora no inverno, né? Uhum. Então, colocar assim uma garrafinha sempre perto. Às vezes a gente pode sinalizar na própria garrafinha os horários, então a cada horário tomar, né, um pouquinho assim daquela água. Uhum. Mas de uma forma geral, assim, a gente recomenda 2 litros, mas como eu falei, tem indivíduos que vai consumir um pouco menos ou um pouco mais, daí faz o cálculo pelo peso que a pessoa tem. Né? Então, Uhum. se a gente vai ter um gasto de energia, né, vai acelerar o nosso metabolismo, a gente vai consumir mais água também. Né? Quando o nosso sistema imune está muito atuante, quando a gente está doente, por exemplo, também a gente vai precisar de mais líquido, mais água também, né? Então, são vários fatores que vai influenciar. E para quem não gosta de água, né, tem a dificuldade mesmo de tomar água, pode fazer estratégias como fazer água saborizada, colocar alguma erva como manjericão ou alecrim para dar um sabor na água, ou algumas rodelas de limão. Enfim, pode usar a Uhum. criatividade. Ela não vai ser um suco. Na verdade, tu só vai higienizar e colocar a fruta e as ervas, e ela vai dar só um sabor, assim, né? Um Uhum. aroma para a água. Então, isso também ajuda a aumentar o consumo. E colocar um pacotinho de suco não vale, né? De suco em pó, assim, não vale para saborizar água, né? Não, porque o suco, ele é somente açúcar, açúcar, corante. Daí tu lembra que a vitamina que diz que tem no suco, na verdade, ela é uma vitamina sintética, daí não é interessante. Não que eu Né? faça, Daí é tá? melhor Só para consumir a lembrar o pessoal que fruta. não vale colocar o suco em pó. Ah. Carol, seguindo então nos nossos mitos e verdades aqui. O próximo. Quanto mais vitaminas, melhor, Carol. Quanto mais vitaminas, Quanto mais melhor. vitaminas, melhor. É, isso é mito ou é verdade? Mito, mito. Na verdade, Douglas, para tudo, né? Para tudo assim na nossa alimentação, a superdosagem de vitaminas ela também vai ser tão prejudicial quanto a deficiência. Uhum. Então, a gente, quando tem uma superdosagem de vitaminas ou consome vitaminas sem alguma prescrição, né, sem um acompanhamento de algum profissional, a gente corre sérios riscos de prejudicar o nosso corpo, né? Então, a Uhum. gente pode ter desde sintomas mais leves, né, como sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia, até alguns mais severos, inclusive alguns citados na literatura como derrame, com alguns problemas cardíacos, pulmonares. Uhum. Então, assim, é bem séria a questão da suplementação, né? Então, a gente precisa, sim, toda vez que for suplementar, né, apesar da gente achar, é vitamina, né, eu posso ir na farmácia e comprar, a gente Uhum. precisa, sim, primeiro fazer uma análise para ver como que está o meu consumo de nutrientes, qual a Uhum. quantidade realmente que eu vou precisar suplementar, Uhum. para não sair suplementando e ter algum excesso de alguma vitamina, algum mineral e causar algum prejuízo, né? Então, isso é Sim. bem sério, assim, bem importante da gente ressaltar. Ah, legal. Tá? Então, tudo que é demais é tão problemático quanto de menos, né? Sim, sim, sim. Show. Carol, tem alguma substância, algum alimento que interfere na absorção dessas vitaminas? O Tem. que atrapalha essa absorção? Isso é Tu falou, verdade. falou um pouquinho já sobre isso, né? Mas acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, que isso é bem interessante. Uhum. Substâncias, tá? Que interferem na absorção de vitaminas. A gente vai ter principalmente a ação de bebidas alcoólicas, do cigarro. Então, esses componentes, eles vão sim estar influenciando e diminuindo a absorção das nossas vitaminas. Em Uhum. contrapartida, a gente vai ter outros alimentos que a gente vai ter uma combinação entre eles. Então, por Uhum. exemplo, quando a gente for consumir alimentos ricos em ferro,
é interessante que a gente consuma também alimentos com vitamina C. Então, por exemplo, você vai consumir um bife que tem o ferro, e na sobremesa, na hora do almoço, vai consumir a laranja, ou vai consumir o, tipo, um suco de limão, que vai ser cítrico, ou uma rodela de abacaxi de sobremesa. Porque a vitamina C, junto com o ferro da alimentação, vai aumentar a absorção, então, deste ferro. Então, Uhum. tem outro caso também que pode acontecer, né? Do contrário, se você for consumir uma refeição rica em ferro e junto vai ter algum alimento que vai ter cálcio, né? Você vai inibir a absorção do ferro. Então, Uhum. daí é o contrário. Em vez de tu absorver, tu vai ter uma menor resposta, né? Isso até explica muito, assim, quando criança pequena é muito comum ter anemia, e é justamente por esse fator, porque a criança Uhum. ela vai comer a comida e depois ela vai tomar a mamadeira em cima. Então, Uhum. daí, e isso vai interferir na absorção do ferro da alimentação da criança. Então, Uhum. sim, a gente tem várias interferências, né? A gente chama de biodisponibilidade de nutrientes. Vai ter alguns Uhum. fatores que vai influenciar, então por isso que a gente precisa ter algumas combinações. Outra coisa também que acontece é com relação ao cafezinho depois do almoço, né? O Uhum. café também, o café, o chá, né? O mate, ele vai influenciar e vai diminuir a absorção, principalmente do ferro, da alimentação. Então, a gente tem que cuidar, assim, as estratégias. Por isso que, na alimentação adequada, a gente, na hora de planejar, né, o plano alimentar, os cardápios, a gente precisa cuidar todas essas interferências, os horários em que você vai consumir quais alimentos, né, as combinações, para realmente eles se complementarem. Uhum. Então, não é tudo tão fácil assim, né? A gente tem algumas biodisponibilidades aí envolvidas, Uhum. tá? A Letícia perguntou aqui, Carol, e quem não come carne, qual que é o melhor, o que é melhor para substituir a carne? Para quem não come. Quem é vegetariano, É. vegetariano, para substituir a carne, na verdade, você vai consumir proteínas, então de origem vegetal, então vai ter nas leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Então aí já entra algumas estratégias e receitas que você pode fazer hambúrguer de grão de bico, de lentilha, que até fica bem gostoso, né? Inclusive a gente já fez em alguns workshops aí no espaço. Então isso é Uhum. bem bacana. E também, em alguns casos, dependendo, vai precisar também de uma suplementação de vitamina B12, porque a vitamina B12 vai estar principalmente na carne vermelha. Então, se o indivíduo retirou totalmente a carne, pode ser que precise complementar com uma suplementação da B12. Mas Uhum. isso é avaliando assim cada caso. Mas, de forma geral, a gente encontra as proteínas nesses grãos e leguminosas. Uhum. Legal. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta que agora te ouvindo aqui. ah, eu percebi, tu falou a questão da imunidade, a questão do feijão, do arroz, da salada, da importância, né, da fruta cítrica, dos cereais. Seria a feijoada, então, o prato ideal, Carol, para a gente aumentar a nossa imunidade? Seria, Olha desde aí, ó, que. viu? Não, seria desde que a gente fizesse a feijoada, se permitisse comer a feijoada uma vez na semana, né? Não, não vai comer todos os dias, vai ser numa refeição, né, em família. Então, porque a gente não pode fazer restrição, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente vai restringir alguma coisa, a gente pode gerar alguma compulsão, algum relacionamento ruim com a comida, né? Com aquele alimento. Uhum. Então, claro, você pode consumir, tentar fazer uma feijoada mais light, né? Tentar não colocar tanta gordura, tantos ingredientes, né? Muito fortes, tentar minimizar, né? Não Uhum. colocar tanto bacon, linguiça, enfim. Mas pode sim. E a questão da feijoada, Douglas, que tu trouxe, é justamente isso. Por isso que na feijoada a gente tem como acompanhamento a laranja e a couve, que são as duas que vai ter a vitamina C e vai estar com uma melhor absorção do ferro. Então, tu tá certo. Olha Pode aí, ó, consumir a viu? feijoada. Olha aí, ó, viu? Já falei a pele de muita gente que achando que não ia mais poder comer feijoada. Pode comer, desde que não seja todo dia, né?
Carol, Isso. Carol, então assim, para a gente ir já para o nosso encerramento aí, a gente tem ainda 15 minutinhos. Então, eu queria te Uhum. perguntar assim, quais são as tuas principais dicas para quem quer, para quem está precisando aumentar a imunidade? Quais são os principais alimentos? Quais são as principais combinações que são interessantes para quem quer Uhum. aumentar a imunidade? Para se prevenir, claro, do coronavírus, que é o que se fala, se tem falado tanto agora, mas também as outras doenças que chegam agora com o inverno, né? Gripe, as ites lá, né? Sinusite, rinite, meningite, todas as ites, sabe? Então, quais são os principais Sim. alimentos e combinações que podem ajudar a aumentar a imunidade? Então, Douglas, bom, já vamos pular a parte ali que a gente já comentou, né? Então, a vitamina D, vitamina C, são Uhum, as principais, né, para aumentar a nossa imunidade e fortalecer. Outra questão bem importante, tá? Primeiro, a gente consumir os alimentos, carboidrato, proteínas, gorduras boas, né, em todas as uhum, refeições. Tentar manter um equilíbrio, né? O uhum, ideal é que a gente não restrinja alimentos nesse período, porque toda restrição na alimentação, ela vai sim baixar a tua imunidade, ela vai te deixar mais vulnerável, né, a infecções. Então, uhum, nesse momento, né, o ideal é a gente não fazer dieta restritiva, né, jamais fazer dieta restritiva. Então, uhum, e agora mais ainda, tá? Então, primeiro é adequar a alimentação. Outro ponto importante, né? Então, incluir principalmente alimentos que vai ser os vegetais, então que vai ser fonte de vitamina A, por exemplo. Então, a gente vai ter os alimentos que são de cor alaranjados, como o mamão, como a cenoura, a manga. Então, esses alimentos você vai poder estar incluindo, né? uhum, A cenoura, enfim, né? Tá incluindo na sua alimentação para ter fonte de vitamina A. E depois a gente pode também incluir alimentos com vitamina E, né? Que vai uhum, estar principalmente ali nos óleos. Ômega 3, ômega 6 também são importantes. O selênio vai estar principalmente na castanha. Então, uhum, consumir 3 unidades por dia, a gente já atinge quase o nível máximo até de selênio que a gente precisa comer diariamente. Né? uhum, Então, é uma quantidade pequena, se tu for ver, tu consegue incluir isso todos os dias. Né? Não precisa suplementar. Né? Outra questão ali, que nem eu falei da vitamina C, né? Por exemplo, a quantidade que a gente precisa, né, é em torno de 70 miligramas, mais ou menos. Então, isso vai dar 2 laranjas. Então, isso uhum, é fácil de atingir, né, sem utilizar a suplementação. Né? E uhum, lembrando que a vitamina C não é só da laranja, né? A gente vai ter na couve, em todos os vegetais verdes escuros, né? No brócolis, no espinafre. Então, todos uhum, esses alimentos vão ser ricos em vitamina C também. Importante incluir vitaminas do complexo B. Então, uhum, todas elas, né? Principalmente as carnes que a gente vai ter encontrado. Leite também está relacionado com a vitamina D, então é importante consumir, né? Sempre cuidar os grupos que não podem consumir, mas quem pode, né? A gente não deve retirar totalmente da alimentação as fontes de proteína. Que mais? Selênio, né? Eu já falei das castanhas, vitaminas. Acho que uhum, é isso. Os probióticos também, pré-bióticos. Bastante importante incluir fibras na alimentação. Então, isso tudo vai ajudar a modular, né, nosso sistema imunológico e melhorar a nossa saúde. Então, uhum, basicamente, né, como é que eu vou, né, saber tudo isso, lembrar o que tem vitamina A, o que tem vitamina C, vitamina E, né? O que que acontece? Quanto mais colorido for o teu prato, melhor vai ser e mais nutrientes tu vai ter ali na tua alimentação. Então uhum, é bem fácil assim de você conseguir diversificar, né? Porque cada alimento vai ter uma propriedade específica, vai ter um nutriente específico e eles vão se complementar. Então a uhum. base é seguir uma alimentação equilibrada e saudável, tanto para manter o peso, né, ideal, como para aumentar a sua imunidade nesse período de quarentena. Show! Deixa eu ver aqui, Carol. A gente ainda tem 10 minutinhos e da, acho que do conteúdo, assim, acho que foi bem bacana, assim, já deu para pegar várias sacadas. E como a gente tem uns minutinhos ainda, eu vou deixar para o pessoal que quiser mandando perguntas aqui para ti, quiser fazer Uhum. uma mini consultoria contigo, Carol. E enquanto isso, deixa eu vendo aqui. A Renatinha perguntou.
E açúcar, o que se pode substituir? O que que dá para colocar no lugar do açúcar? Açúcar. Então, o ideal, né, quem deseja diminuir o consumo de açúcar, vai aos pouquinhos, né? O que Uhum, que acontece? O açúcar, ele não muda muito, né? A gente tem ali o açúcar demerara, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar de coco também, alguns utilizam. Então, assim, isso aqui, na verdade, o resultado final, tudo é açúcar, tudo vai ter mesmas calorias, né? Tudo vai aumentar rapidamente a nossa glicose no sangue. uhum, Então, é diminuir a quantidade mesmo, né? Tentar não utilizar tanto nas preparações ou nos sucos, no café. Uma uhum, coisa bem importante que acontece é que a gente precisa, às vezes, ver outros alimentos que também podem ter açúcar escondido. uhum, Então, por exemplo, produtos, quanto mais produto industrializado, mais açúcar a gente vai estar consumindo. Né? Se a gente pegar o nosso rótulo dos produtos, né, ali na lista de ingredientes, então sempre o que tiver, o que vir primeiro, né, é o que vai ter em maior quantidade. Então, muitas vezes, até molho de tomate, produtos salgados, a gente acha que não vai ter o açúcar, e o açúcar sim vai estar adicionado. Então, uhum, se a gente não parar assim para pensar e analisar, muitas vezes a gente acaba consumindo uma quantidade muito grande de açúcar, né, durante o uhum, dia. Então, mas com relação à pergunta dela, é reduzir aos pouquinhos, né? Tentar não substituir também por adoçante, porque a gente tem uma vasta gama de adoçantes e dependendo do tipo de adoçante vai ser prejudicial também para a saúde. Então, enfim, a gente não tem assim efeitos de adoçantes mais novos, como o xilitol, por exemplo, dos efeitos que ele vai trazer para o nosso organismo. Então, a gente sabe que agora ele está sendo bom, mas antigamente a sacarose também era boa e hoje a gente sabe que não é mais. Então, tem que uhum, tomar um pouco de cuidado com esses produtos que são sintéticos, né? Que nosso organismo às vezes não entende, não metaboliza ele adequadamente, né? uhum, E também tem alguns artigos que trazem que quando você consome adoçante e consome refeições que vai ter o açúcar normal, aumenta o risco de síndrome metabólica. Então é uhum. todo, enfim, é bem complexo também, né? Então, o ideal é não consumir açúcar. Se for consumir, consumir numa quantidade menor, né? Tá. E adoça com mel, às vezes, né? A pessoa pode gostar de Ah, mel, verdade. melado, pode adoçar um melado rico em ferro. Então, pode Uhum. incluir também. Olha aí, ó. E olha só, acho que é a última pergunta que a gente vai conseguir responder. Deixa eu ver aqui que tem. Ah, não, tem mais coisa para baixo. Minha nossa, peraí. Carol, rapidinho agora. A Letícia perguntou sobre acho que a vitamina B12, que tu falou que ela tá na carne e quem não come carne vai ter um déficit dessa vitamina. Tem outro alimento onde ela pode só encontrar vitamina B12? Não em quantidades suficientes, não. É bem nos alimentos de origem animal mesmo que a gente vai encontrar ela. A gente até vai encontrar assim, uma quantidade muito mínima. Então, só que a gente, realmente, vegetariano, a gente precisa, às vezes, entrar com suplementação para suprir esse aporte da vitamina, né? Porque isso tudo vai depender da idade que ela tem, para a gente calcular quanto de vitamina ela precisa, né? Qual é a necessidade que ela precisa da vitamina e fazer exames, enfim, para ver a concentração, né, dessa vitamina no organismo. Uhum. Mas realmente a fonte principal são as carnes. Então, realmente, com a alimentação vegetariana fica mais difícil de atingir os níveis ideais para se manter seguro, né, no nosso organismo. Legal. Mais uma aqui, rapidinho. Teria que fazer algum exame para saber se está com imunidade baixa, exame clínico? Tem que ir no médico, Carol, para saber se está com imunidade baixa? Ou só na Nutri já consegue? Não, o que que acontece, tá? O exame, na verdade, é aquele exame de sangue que a gente faz. Ali vai aparecer quando o nosso corpo, né, vai ter um agente infeccioso, mas a gente já vai estar sentindo sintomas. Então, a gente vai ter um cansaço, uma má disposição, vai ter, às vezes, febre. Então, a gente já vai apresentar sinais físicos que vai dar algum sinal que, opa, não tá legal, né? Tem alguma coisa Uhum. acontecendo comigo.
né? Às vezes até a queda de cabelo, né? Pode significar uma baixa da imunidade, uma deficiência de alguma vitamina. Então, a gente, antes da gente descobrir, assim, né, a gente vai ter um sinal, né? O nosso corpo vai emitir um sinal. E daí a gente faz o Uhum. exame e daí confirma, né, se a gente está ou não com a imunidade baixa. Mas como eu falo para vocês, né, a gente mantendo uma alimentação, incluindo os vegetais, as frutas, a gente consegue manter a nossa imunidade. E também cuidando, Douglas, ali, a questão do sono, que é bem importante, do estresse, né? Então, Uhum. É todos esses verdade. fatores vão influenciar, né? Sim. Carol, mais uma. Agora tem que ser bate e volta, que a gente tem 4 minutos e tá cheio de pergunta aqui. Amendoim tem selênio? Sim ou não? Como? Amendoim tem selênio? Amendoim tem. Tem? Inclusive, o amendoim você pode consumir, ele é altamente nutritivo, né? Uhum. A gente que acha que ele pode ser ruim, mas por ele ser um pouco mais calórico, mas ele é muito bom de ser consumido, é uma oleaginosa, e você pode comer um punhadinho, assim, em torno de 30 gramas, em lanches da tarde, por exemplo, que vai estar com um aporte adequado de gorduras, né? E de minerais. Show. E a última agora. Alimentos mais azedinhos diminuem compulsão por doces? Meus pacotinhos de bala Olha, azedinha vai diminuir a vontade de comer doce? não, na verdade, é um pouco complicado, assim, essa questão da compulsão por doce, né? Eu sempre trabalho, assim, com a questão de não restringir, não gerar compulsão. Então, se a Uhum. pessoa quer o doce, né, é mais fácil ela consumir um pedacinho do doce do que ela tentar outras estratégias, né? Porque a gente não consegue enganar o nosso cérebro. Então, por mais que a gente não coma o doce naquela hora, a gente vai passar o dia inteiro pensando no doce e depois, né, no final do dia, vai acabar comendo até o dobro da Vai comer o quantidade, pacote muitas de vezes. açúcar inteiro daí. Então é um pouco delicado. Eu sou a favor de você consumir o doce, né, com atenção plena, não deixar virar uma restrição, uma compulsão esse alimento, né, e consumir pequenas doses. Então, se realmente gosta de doce todos os dias, né, come um pedaço um pouco menor desse doce. Uhum. Ou se é viciado em sobremesa, primeiro come uma fruta, depois come o doce, né? A tendência é que você coma uma porção menor. Então a gente Uhum. pode trabalhar algumas estratégias, mas não precisa assim restringir ou tentar colocar alguma coisa para tirar esse paladar doce, né? Porque, enfim, o doce está relacionado com açúcar e açúcar é o que dá prazer para o nosso cérebro. Então, isso é comprovado, a gente não consegue mudar, assim. É mais o comportamento que a gente vai conseguir mudar. Show. Carol, brigadão. Foi demais a live. O contadorzinho do relógio aqui já começou a contar. Tem 2 minutos ainda, 1 minuto e 50. Conta aí, pessoal que curtiu, gostou de ti, gostou do material, onde é que o pessoal pode te achar? Deixa teu Instagram, Facebook, além, claro, né, o pessoal poder te achar pelo espaço. Faz teu serviço aí, vende teu peixe agora. Peixe é nutritivo. Então, tá bom. Então, pessoal, eu tenho aqui o Instagram, né? Nutricionista Carolina Garcia. Também estou nas redes sociais do Espaço. Então, quem quiser entrar em contato, pode me acompanhar aqui no Instagram. Tem a página no Facebook também, Nutricionista Carolina Garcia. Uhum. Então, tanto nos perfis, né, do Espaço, quanto nos meus perfis pessoais e profissionais, a gente consegue conversar e trocar algumas informações. Show. Carol, atendimento online rola? Sim, sim. Dá por fazer Está atendimento liberado online? pelo nosso conselho, atendimento online. Show. Galera, então assim, essa live vai ficar salva no Insta do Espaço, vai ficar lá no IGTV, então não é no feed, é no IGTV que ela vai tá salva, vocês podem assistir de novo. A gente vai deixar lá os arrobas da Carol e os perfis dela, vocês podem mandar perguntas por lá que ela consegue responder também. Então, quem quiser saber mais, interagir mais, pode procurar a Carol, que ela falou, pelo perfil dela, pode procurar ela pelo perfil do Espaço, que a gente também tem espaço, a gente está fazendo atendimento presencial ainda, com todos os cuidados, espaço higienizado direitinho, com uso de máscara, tudo bem cuidado para poder receber todo mundo. Certo, gente? Valeu, brigadão. Beijo, Carol, valeu, muito obrigado. Beijo e cuida da imunidade.
Se cuidem, galera. Falou, até mais. Tchau!